Então, com os olhos não é diferente. Nem pode Sempre ser. mais fácil. Exato. Por exemplo, um glaucoma descoberto no início, diagnosticado e tratado no início, é muito fácil de resolver. Agora, se você descobre porque você dormiu e acordou sem enxergar, é irreversível. Tinha aqui. Como Como é isso que é? pode Tem gente que enxerga torto e acha que é normal. E acho que não, porque nunca usou um óculos. Então ela tem uma visão torta Uma visão turva, vou dizer assim. Aham. E é só um astigmatismo. Né? Ver uma luz, ao invés de ver uma, vê duas. Daltonismo, né? É astigmatismo. Tem pessoas que vê o verde e vê amarelo. Aham. E acha que E é acha que é daltônico. daltônico. É E só um astigmatismo alto. Não é só. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café com Histórias. E o dia 10 de julho é o dia da saúde ocular. E eu não sei você, mas eu me importo muito com a saúde dos meus olhos. Inclusive, tem que trocar meus óculos, gente, porque ele tá torto, já caiu, tá um caos. Vou trocar, tá? Prometo, vocês vão viver de óculos novo. E hoje a gente vai falar com uma pessoa que entende muito sobre saúde ocular. Uma pessoa que começou lá atrás, pequeno, jovem, quase uma criança. E tem crescido porque conhece os seus pacientes e conhece aquilo que faz. Nós vamos conhecer hoje o Aleph Rosa e vamos falar sobre a saúde ocular, já que o dia 10 de julho é esse dia super importante. Não sei se você já ouviu que os nossos olhos são espelho da nossa alma. E para isso eles precisam estar saudáveis, para que eles consigam espelhar tudo aquilo que nós somos. Bora lá, Aleph, vamos conversar um pouquinho sobre a importância da saúde ocular e daquilo que você faz, né, no seu dia a dia, que é cuidar dos nossos olhos, né? Prazer, Tereza, Aleph Rosa. Então, Pode ficar à vontade, a casa é sua. Conta um pouquinho pra gente da sua história. eu comecei no interior do Pará, na cidade precisamente de Novo Apartamento, aos 10, 11 anos de idade. E eu panfletava na rua. Na verdade, eu comecei fazendo, eu era assistente administrativo e eu panfletava na rua. Mas com 10 anos? Com 10 anos de idade. Meu Eu Deus. fui filho de mãe solo, né? Isso aí te estimulou a começar cedo. Isso, graças. É assim, eu falo que hoje é o que nós somos, o que eu sou, né? Parte basicamente da minha mãe, né? Que a gente, venda tá na veia, né? Aham. Então, um belo do dia, um funcionário teve problema pessoal e eu tive que ir para as vendas. Aham. E aí você começou a vender o quê? Óculos. Com quantos anos? Esse aí eu já tinha uns 11, 12 anos de idade. Já era quase um adulto. Eu falo que a vida me obrigou, né, a amadurecer mais rápido, né? Aham. Você é irmão mais velho? Sou mais velho. Com maiores responsabilidades, já que Maiores. sua mãe solo, você era o homem da casa. Eu era o homem da casa. Aí ela casou, né? Aí depois eu casei também e fui embora. Passou um tempo, eu não quero ótica, formei em contabilidade. Eu vou fazer uma pós-graduação, fui para Goiás. E lá o meu primeiro cliente foi uma outra ótica, Aham. Na área de contabilidade. na área de contabilidade. E daí, não, você conhece de ótica, que você acertou alguns funcionários, você me ajudou. Eu não conheço, conhece. Não quero, mas por quê? Você teve algum trauma com ótica? Alguma coisa que não tive trauma. Eu só quis mudar de ramo e era contabilidade. Falei, não, vou fazer contabilidade, formei em contabilidade. E até então a optometria, que é na qual eu sou formado hoje, não tinha uma regulamentação, né? E a ADPF 131 falou, né, que o optometrista bacharel podia atender. Aí então eu falei, agora é a hora de eu voltar, fazer optometria. E Não, mas volta lá. Você estava trabalhando como contador, foi trabalhar para contador de uma ótica, não, eu fui trabalhar na empresa de consultoria. para uma empresa de consultoria. E aí você atendia uma ótica. E eles tinham um portfólio de uma ótica. E aí você atendia e Atendia aí eles. você quis voltar ou... Não, eles me convidaram para voltar. A gente conversando, tudo, você tem experiência em ótica. Aí eu quis ir trocar, não tem. Eu falei, tenho. Aí eu fui explicar, eu sabia vender na época Space
né? Eu creio que muitos que vai ouvir e ver Que sai é do isso? ramo óptico, né? Fala assim, uma casa que vocês passam é uma marca de lente antiga, né? Era o feijão marrom ali da ótica, de toda a ótica, Então eu devo ter usado, porque, tradicional. gente, eu acho que eu nasci de óculos, sabe? As minhas fotos de criança, várias fotos de óculos, eu me lembro desde muito cedo, então eu devo ter usado essa lente aí, já que ela é Após antiga, que aos né? 40 deve ter usado sim. Ah, Todo tem mundo bem mais de 40, então passou. eu usei. Então todo mundo passou pela espaço. Aham. Então era o que eu sabia vender. Então eu falo que essa ótica, ela, assim que eu entrei, ela falou assim, cara, eu não entendo nada de ótica. Foi assim que eu comecei a entender o que era uma Varilux, o que eram uma Zeiss, que são marcas de referências do mercado, né? Então eu falo, cara, aqui que eu vi que eu não sabia nada, que eu precisava realmente estudar. Né? Foi onde eu voltei para a optometria, né? Eu decidi estudar, né? Tanto eu, hoje minha esposa também faz a faculdade de optometria. Então a optometria tem uma faculdade de quanto tempo? São 4 anos. 4 anos. São 4 Porque a anos. gente ouve muito falar do oftalmologista, que é Isso. também o médico que cuida dos olhos, né? É uma especialidade da medicina. Da medicina. Que é uma Exato. E a optometria, ela cuida também dos olhos. Qual que é a diferença, Aleph, do oftalmo para o optometrista? De forma bem resumida, Tereza, o oftalmo, ele cuida de doenças, né? Tudo que é patologia e doenças, o oftalmo. Já o optometrista, ele detecta a doença e manda para o oftalmo especialista na área. E se for dioptria, se for grau, né? Vou falar em grosso modo, ele vai prescrever uma receita e vai te indicar para você comprar aquela dioptria. Entendi. Né? E cuida também de estrabismo, né? Faz a parte da ortóptica, né? Que inclusive é a área que eu estou me especializando. E aí você começou a trabalhar nessa ótica e se apaixonou pela optometria? Eu já era apaixonado pela optometria, eu só não queria me entregar. Só não queria falar assim, eu sou da optometria, eu sou da ótica. Eu queria estar realmente há um tempo. Há um tempo, acho que 4 meses, 3 meses e voltei. Foi algo muito rápido. Entendi. E aí você estava em Goiânia nessa época. Em Goiânia. E o que te trouxe para Araguaína, para ser hoje o proprietário de ótica? Como é que foi toda essa mudança? Eu recebi uma proposta para virar representante comercial de um laboratório que hoje já não existe, já não está mais no mercado, aqui em Araguaína. E eu vim trabalhar, né? Trabalhei em Araguaína, Palmas, Guaraí, na região que mais próxima de Palmas para cá, e de Açailândia, na Açailândia, Imperatriz, vim trabalhar. E eu me apaixonei por Araguaína, né? Foi mais próximo, né? Eu me apaixonei por Araguaína de uma forma incrível. A Araguaína abraça as pessoas, verdade. né? Eu também não sou daqui, mas também sou apaixonada pela cidade. Já me sinto araguainense, acho que você também já deve estar assim. Sim. Tem quantos anos você está aqui? Acho que uns 3 anos. Ah, tem pouco Tem tempo. pouco tempo. Mas você tem óticas em outras cidades também. Temos. Hoje nós temos óticas e consultório em Estreito, Maranhão. Temos em Redenção, Pará. E estamos abrindo agora Colinas e Baraí. Entendi. E lá você trabalha nessa questão da ótica e da optometria. Isso. Todas as nossas óticas, padrão, tem um consultório ao lado. As pessoas não são obrigadas a comprar diretamente o óculos comigo, porque independente de comprar o óculos ou não, eu exerço a optometria. O meu papel é prescrever uma consulta de vista e encaminhar para o oftalmo caso tenha alguma patologia. Entendi. Me fala uma coisa, como é que foi, qual o momento que você sentiu que você estava ligado nisso, ia fazer o curso, estudar, ia desenvolver essa área na sua vida? Você tem quantos anos, Aleph? Hoje tem 30. É muito jovem e já com uma profissão assim, que eu digo que você que era apaixonado pela optometria. Quando é que isso aconteceu? O meu ex-patrão, ele era optometrista. Assim que eu formei em contabilidade, eu senti que não era aquilo. Né? E ver as pessoas enxergar, para mim, desde o balcão, foi maravilhoso. A minha primeira reação, eu atendi uma paciente que eu usava, eu não vou lembrar exato, mas era mais de 6 dioptrias de miopia. E ver ela enxergar, para mim, foi maravilhoso. Eu tinha, aí nessa época eu já tinha 16 anos de idade, quando
eu comecei a vender alto índice, vou dizer assim. Então a minha primeira paciente em alto índice foi ela. E ela foi uma paciente que me viu crescer, né? A mãe dela me viu crescer. Quando ela me viu, tipo assim, eu não vou lembrar o nome dela aqui, mas gente, foi incrível. Quando ela recebeu aquele óculos, ela nunca tinha usado óculos. Ah, então ela tinha um grau forte e nunca tinha usado. Isso, ela tinha miopia alta e nunca tinha usado um óculos. Ou seja, ela não enxergava. Não enxergava. Ela tinha uns 10 anos de idade. Quando ela colocou o óculos e as lágrimas desceram, eu, mãe, eu tô enxergando. Eu falei, é isso que eu quero. Quero fazer as pessoas enxergarem. Eu quero ver se elas têm uma doença no olho. Né? Tipo, eu quero mandar para o oftalmologista, eu quero fazer essa pessoa ter uma qualidade de vida. Como você falou no começo, os olhos o espelho da alma. O espelho da alma, né? É uma frase que a gente escuta com muita frequência. E assim, eu acho que a visão, eu às vezes eu fico imaginando uma pessoa que não enxerga, eu não sei se você já parou para pensar, como deve ser difícil. Por exemplo, uma pessoa que nasceu e nunca enxergou, por exemplo, ou uma pessoa que por algum motivo perdeu a visão. Hoje existem, né, muitas técnicas, as pessoas aprendem a se comunicar e tudo, mas a visão é tão importante na vida da gente. Você olhar no olho de alguém, e eu imagino que deve ter sido emocionante para você ver essa menininha que não conseguia enxergar e de repente, por causa de um óculos, que gente, é algo tão comum, né? Para mim é algo tão comum, faz parte, mas para muitas pessoas não é. Não é. Para muitas pessoas não é. Para muitas pessoas é algo assim surreal, porque tá numa situação difícil, às vezes financeira, ou numa região onde não é comum. A optometria, ela entra aonde a oftalmologia não entra. Né? Essa paciente, por exemplo, na época não tinha nem médico na cidade. Era esse meu patrão, um optometrista. Só. E ele prescreveu óculos para ela. Ele detectou uma doença numa prima minha rara, né? Na época, o Dr. Tiago Bessa de Palmas, ele mandou para Palmas, pesquisou e tudo, ele mandou uma carta, parabéns pelo seu trabalho. Então isso que me fez amar a optometria. Eu falo que hoje o nosso papel é fazer a pessoa enxergar com qualidade. Aleph, e conta pra mim, assim, você falou dessa história dessa menina, eu acho que deve ser emocionante. Tem mais alguma história que você sabe de alguma pessoa que voltou a ter a visão, entre aspas, né? Porque a pessoa enxergava mal porque não tinha o óculos. E você me comentou há uns dias atrás que você também trabalha com pessoas que são carentes, né? Em algumas prefeituras, alguma coisa nesse sentido. Sim. Tem algum caso assim que te marcou mais? Porque eu acho que em tudo que a gente faz com carinho, que a gente faz com aquilo que a gente gosta, igual você disse que faz, sempre tem aquela história que vai marcar mais na alma da gente. Tem alguma que você lembra? Tem em Arapoema, a gente atende lá há um bom tempo já. Teve uma paciente criança. A primeira vez que eu atendi ela, eu encaminhei ela para um oftalmologista e nunca mais a vi. Foi meu primeiro atendimento lá em Arapoema. Aí passou muito tempo, acho que uns 2 anos. Aí esse ano atendi ela novamente. E pra mim, tipo assim, ela ter voltado, ela deu catarata quando criança ainda. Quando criança? Ela já nasceu com catarata. Que não é comum, né? Não é comum. Uma formação. E a médica oftalmopediatra atendeu ela aqui em Araguaína e eu vi ela novamente. Aí pra mim foi maravilhoso poder atender ela e já poder resolver o problema dela, né? Ela usava uma lente que quase não se faz mais, a bifocal. Então bifocal tem aquela janelinha, né? E é muito feio. Sim. Aí eu olhei para aquilo, eu fui lá e fiz novamente o óculos dela. Só que hoje nós temos tecnologia, hoje a IA tá dominando, né? Uhum. Então nós temos lentes que tem aquela janelinha de uma forma digital. Então ficou liso para ela. Então ela amou o óculos, isso para mim também foi emocionante. Tipo, não tem nada, né? Tem o longe, tem o perto, porém é imperceptível às outras pessoas. E o grau dela é forte? Eu não vou lembrar da dioptria dela. Vou lembrar que para perto é 3 dioptrias, 3 graus, eu vou falar assim. Uhum. Né?
É forte, 3, não é? Basicamente, Pra pessoas... uma criança? Para uma criança é forte. Muito forte. Essa é uma... Geralmente quem usa 3, a média é 60 anos de idade. Sim, eu acho que o meu deve ser mais ou menos isso. Eu uso pra Isso. perto e pra longe, que tá um lixo, né, gente, meu óculos. Eu vou resolver isso hoje. Mas, Aleph, e aí você resolveu entrar nessa profissão e não tem nenhum motivo para sair, né? Não tem mais volta, eu vou dizer assim. Porque não é sobre dinheiro. Eu costumo dizer que tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. É sobre você levar a saúde visual, né, às pessoas que não têm acesso. Você atravessar um rio. Eu costumo dizer que lá a gente atende num povoado, que esses dias a balsa deu problema, eu peguei minhas coisas, aluguei um barco e atravessei 3 quilômetros com as minhas coisas correndo risco e atravessei. Eu coloquei e fui parar no Pará, na divisa. Mas assim, isso para mim é gratificante, né? Eu colocar um óculos no rosto de um paciente, nossa, agora que eu estou enxergando. Geralmente quem faz essa cara é pessoas que têm acima de 40 anos, também 45, que percebe que tem a famosa vista cansada, né, que não enxerga para perto e são obrigados a usar o óculos, que é o seu caso. Né? Não estou revelando a sua idade. Não, mas todo mundo já sabe. A minha idade não é segredo. Já tenho muitos janeiros depois de 45. Eu comecei a usar óculos muito nova. Então, assim, eu sempre brinco, eu acho que eu nasci de óculos, mas eu acho que eu era bem novinha quando foi detectado que eu tinha miopia. E assim, a minha miopia, ela tá diminuindo, eu tô ficando mais velha, tá vendo, gente? Tem coisa velha, tem coisa boa com a idade. Não é só coisa ruim que acontece, não. Minha miopia diminuiu, olha que coisa boa. Em compensação de perto. Só aumenta. Aumentou, então equilibrou na balança. Mas isso é normal também, né? Depende muito. Mas no meu caso é isso que eu tenho notado. E assim, Aleph, dentro daquilo que você faz, o que você gosta de ver as pessoas enxergarem? Mas o que te move todos os dias? É você levantar, sair da sua casa, colocar um óculos no rosto de alguém que não enxerga. Você falou que o dinheiro é importante, mas não é o principal. Importante. Ele é a consequência. Ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Se você faz um bom trabalho, se você presta um bom serviço, o dinheiro ele é a consequência. E me fala uma coisa, sua mãe solo, seu irmão mais velho. Seu irmão mais velho. Quando você foi para Goiânia, sua mãe ficou no Pará? Minha mãe até hoje mora no Pará. E hoje o que ela faz? Ela cuida do meu avô. Somente. Seu avô é idoso? É idoso. Ela parou a vida dela, digamos assim. A minha avó era viva ainda quando ela cuidava da minha avó e do meu avô. Aí minha avó, Deus levou e ficou só ela. Ficou só o meu avô. Aí meu avô mora com ela. E ela não tem vontade de ir embora para Araguaína? Morre de vontade. Mas está lá. Mas está lá. E ela vende o que hoje? Porque você falou que ela foi a sua grande referência. Que desde o início você olhava para sua mãe e disse que ela vendia de tudo, né? Só não vendeu os filhos, né? Só não vendeu os filhos. Mas de resto ela vendia de tudo. Eu acho que ela vendeu os filhos que não tinha quem quisesse, né? Talvez. Ou talvez, se ela vendesse, às vezes os filhos eram muito custosos e ia querer devolver. Eu acho que era isso. Mas ela vendia o quê? Perfume? O que ela fazia? Minha mãe, ela vendia até geladinho, só pra você ter noção. Ela vendia pamonha, ela vendia roupa, ela vendia perfume, ela vendia produtos naturais. O que tivesse para botar comida na mesa, ela fazia. Ela teve uma sorveteria. Uma vez eu peguei os produtos naturais, minha avó adoeceu. Ela ficou pra Goiânia com minha avó. Aí, Aleph, tá aí, vê se tu vende aí, né? Aí eu saía da escola, com a mochila da escola, ia para casa, tirava o material da escola e colocava esses produtos naturais. Teve um dia não, dentro de uma semana, na parte da tarde, eu vendi mais de 30 mil reais. Só de produto de porta em porta. Mas que produto que era esse? Gel de massagem. Ele tinha castanha da Índia, uma coisa assim. Era muito bom. Você ia batendo de porta em porta.
Tinha uma senhorinha que ela, não, filho, não quero não, com as perninhas pra cima, inchada. Eu andava com uma caixa de luva. Falei, se eu fizer uma massagem na senhora e resolver amanhã, você compra? Compro. Só que eu vendia mais caro. Fazia massagem, no outro dia eu passava lá. E aí, já prestou? Prestou, ficou bom, quero. Aí eu vendi. Se eu não me engano, era R$120 na época. Eu vendia de 140, mas eu vendia. Era basicamente essa tática que eu usava. Ela, Aleph, eu liguei pra ela, mãe, eu vendi tanto. Aí ela, meu filho do céu, para de vender que senão a gente não vai entregar. Eu falei pra ela, eu vou parar de vender que senão a gente não vai entregar. Ela, pode continuar, ninguém mandou sair. E assim, a minha paixão por vendas, ela é muito bom. Eu falo assim que vendas, hoje você é vendedor ou não é vendedor? De tudo. De tudo. Se você vende a sua imagem, você vende o seu produto. Falo, antes de tudo, você vende a sua imagem. Claro. Né? Ah, eu sou contador porque eu não gosto de vender. Mentira, você vende a sua imagem e o seu serviço. Sempre. É a profissão mais antiga do mundo, é a profissão de vendedor. E eu acho que é a última que vai acabar. O IA vai substituir muitas profissões. Concordo que vai substituir muitas profissões. Mas aquele vendedor que está ali, olho no olho, que tem o contato com as pessoas, eu acho que esse nunca vai acabar. Não. Nunca vai acabar. A Toyota. A Toyota, eu não sei hoje, mas ela tem um método que é bem parecido com o corretor. Eles têm uma cartela de cliente, aí quando eu vou me aposentar, eu pego, chamo lá o vendedor, eu chamo quem vai me substituir. Aí eu entrego a minha cartela de cliente para ele. É um dos modelos da Toyota de trabalhar. Ah, é? Isso é maravilhoso. Sim. Então, ótica do mesmo jeito. Nós temos uma cartela de paciente, não é cliente. São pacientes e nós cuidamos da saúde dele. Então, a cada 2 meses, a cada 3 meses, nós estamos ligando para o paciente. Como é que estão seus olhos? Como é que está a sua saúde? Olha, o seu óculos tem manutenção, traz aqui. O seu, por exemplo, o seu tá faltando manutenção, tá meio xoxo, meio queda também. Eu sou meio desleixada com óculos AK, enfim. Mas a gente vai dar um jeito. Hoje. Então... Aleph, e como optometrista, né, dia 10 de julho é o dia da saúde ocular. E a gente sabe da importância dos olhos, né, para tudo na vida da gente. E perder a visão, como eu falei, é algo que mexe muito com a pessoa, porque ela perde uma função muito importante, né, quando perde a visão, ou tem a visão diminuída. Isso. O que você aconselha para as pessoas em relação aos olhos? Alguns cuidados, igual... Tem gente que não tem o cuidado, sol, produto, coça, enfim. Quais são alguns cuidados que a gente tem que ter com os nossos olhos para manter a nossa saúde ocular? Olha, a consulta ao optometrista, a consulta ao oftalmologista, ela já evita muitas doenças, como por exemplo o ceratocone, que a gente tem pego muito aqui dentro do consultório. O que é o ceratocone? O ceratocone vou falar novamente de forma bem abrupta, é um abaulamento na córnea. Uhum. Né, os nossos olhos, ele mexe com a estrutura. O que gera o ceratocone? Você começa coçando os olhos. Um simples coçar dos olhos. Né? Ele pode ser evitado numa consulta. O glaucoma. Hoje o glaucoma ele é uma doença silenciosa. Ele é passado de geração em geração. O glaucoma ele é a pressão intraocular dos olhos, de forma alterada. Então, uma vez detectada essa patologia, aqui a gente vê tudo. Se tem o glaucoma na família, que é a pressão intraocular alterada na família, a gente já vai encaminhar para o oftalmo, porque não é papel do optometrista. Então ela é genética, o glaucoma é uma doença genética. Também é genético, mas ele também é gerado. Entendi. Entendeu? Então, basicamente, o glaucoma e o ceratocone são, vou falar, o vilão, né? Principalmente o glaucoma, que ele é uma doença silenciosa e ela é irreversível. Uhum. Quem tem diabetes tem que manter a diabetes bem controlada, porque a alteração da diabetes altera a visão, causa catarata, causa uma retinopatia diabética. Né? Tudo isso, já quem trata não sou eu, é o oftalmo. Uhum. Né? Quem tem diabetes, por exemplo, e tem diabetes alterada, eu encaminho sempre para o oftalmo. Entendi. Então, eu acho que o principal é todo mundo, de alguma forma, se preocupar em fazer uma consulta.
Tem que fazer uma procurar, porque às vezes a pessoa não sente nada. Não Mas sente ela pode nada. estar desenvolvendo uma doença ocular que lá na frente pode causar um problema. Que lá na frente pode causar um problema. Eu atendi uma paciente aqui, uma das minhas primeiras pacientes, de uma outra ótica, me trouxe aqui. E essa paciente tinha um abaulamento na córnea muito alto, né? Não necessariamente a dioptria é alta. Na hora que eu olhei, ceratocone. A gente faz a oftalmoscopia e tudo ceratocone. Mesmo com a dioptria que deu, ela não enxergava bem. Em função da doença. Sim, ela tinha 29 anos de idade e nunca tinha ido a um oftalmo, nunca tinha ido a um optometrista. Nunca. Aos 29 anos de idade. Então eu falo, a importância do check-up geral dos olhos. É engraçado, a gente fala tanto em prevenção de doenças, eu mesma falo muito em prevenção de doenças, porque eu sei da importância disso. A visita ao oftalmo, para mim, é algo comum, porque faz parte, né, como eu falei, desde quando eu era pequena. Agora, a gente não fala muito sobre a prevenção. Qual a idade que uma pessoa deve visitar um optometrista ou um oftalmologista? Qual a idade? Não tem idade. O mais cedo possível. Mesmo uma criança. Aí que é importante. A criança hoje ela é mais importante do que a gente, né? Porque normalmente a criança só vai, o pai e a mãe só leva se tá tendo dificuldade Quando na começa a escola, não tá conseguindo enxergar e tal. Aí o pai, a última coisa que ele vai pensar, será que ele tá enxergando bem? Realmente, eu acho que a visão ocular, a gente tem que falar mais sobre isso. Nós temos escolas, nós temos um aparelho e nós levamos às escolas, né, os meus meninos, eu falo assim, os meus colaboradores, eles vão à escola, né, e esse aparelho ele detecta se a criança tem alguma deficiência ocular. Né, e a gente manda um recadinho, olha pai, passamos aqui e detectamos que o seu filho tem uma dificuldade. Né, alguma ametropia, né? Nessas ametropias vem a miopia, o astigmatismo, alguma ametropia, porque a visão ela está relacionada diretamente à educação. Ao aprendizado? Ao aprendizado. A criança não enxerga, ela não vai aprender. Então é super importante, você que tem filhos na escola, que às vezes a criança até está tendo alguma dificuldade, você está tentando descobrir por quê, quem sabe, né, a visita aí ao profissional pode te ajudar, porque às vezes é um problema ocular que você nem está pensando nisso. Realmente, a gente às vezes não pensa em várias outras coisas, porque hoje tem tantas, né, tantos transtornos que às vezes a criança tem, que às vezes o pai está preocupado em resolver um transtorno e esquece que a visão ela é importante, ela também vai viabilizar o ensino, o aprendizado no caso da criança. Se nós temos pacientes, eu tive uma paciente específica que eu atendi em Babassulândia. A mãe dela já vinha com um caso de glaucoma, né, e uma miopia muito alta, tanto é que nós encaminhamos ela a um oftalmo e a miopia dela passava de 7. Que idade? 4 anos de idade. 4 anos de idade? 4 anos de idade. Não chegava, ela andava tropeçando nas coisas. Meu Deus. E assim, a gente atende uma comunidade, eu falar ignorante no caso de não ter conhecimento. De não ter conhecimento. Né? O pai da criança falou que era normal. Ou seja, se essa criança colocou o óculos, ela parou de tropeçar. Mas nesse caso a gente não pode mexer. Manda pro oftalmo. Sim, claro, mas é algo que tem solução. Que tem solução. E é uma solução simples, né? Simples, é muito simples. Então, gente, olha, para você ter, sabe, uma noção da importância de visitar o profissional da saúde ocular. Dia 10 de julho é o Dia da Saúde Ocular. Então, nós estamos fazendo esse podcast hoje, fazendo essa gravação com a Aleph, para falar sobre essa importância, para alertar as pessoas sobre essa importância de cuidar da visão, de cuidar dos seus olhos, de procurar um profissional, né, para fazer isso. E Aleph, assim, eu quero te agradecer, sabe, por essas instruções. Eu particularmente sei da importância de enxergar bem, mas eu nunca tinha parado para pensar quantas vezes a gente relega isso e não dá talvez a importância devida para os nossos olhos. Nossos netos têm 4 anos, né, Ricardo? E eles nunca foram no profissional. E eu acho que tem que ir.
não tem problema, aparentemente, mas e se tiver? Quanto mais cedo descobre, melhor, Sim. né? Então eu acho que isso vale para todos nós, para todo ser humano. Você tem olho? Então visita um profissional que vai olhar com o olhar de profissional. Não é para, vou visitar e se tiver problema. Se tiver problema, resolve. Né? Tudo na nossa vida, na verdade, não é só os olhos. Claro que os olhos é importante, nós estamos falando sobre os olhos hoje. Mas se você descobre um problema no início, ele é muito mais fácil de ser resolvido. Sempre mais fácil. Sempre mais fácil. Então, com os olhos não é diferente. Nem pode ser. Sempre mais fácil. Exato. Por exemplo, um glaucoma descoberto no início, diagnosticado e tratado no início, é muito fácil de resolver. Agora, se você descobre porque você dormiu e acordou sem enxergar, é irreversível. Uhum. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. E nós já pegamos vários casos aqui. O paciente, eu dormi e acordei sem enxergar. Oftalmologista. Mando pro oftalmo e chega lá, glaucoma. E é irreversível. Muito grave. E, Aleph, nós estamos assim caminhando para o final, né, dessa chamada para preocupação com a saúde ocular. E eu queria que você falasse, né, como profissional dessa área, que é muito importante e que às vezes a gente nem dá atenção devida, né? Que você falasse para as pessoas, fizesse realmente um chamado, porque o dia 10 de julho é um dia só, mas nós temos aí 365 dias no ano que a gente pode cuidar dos nossos olhos, né? Isso eu costumo falar. Eu costumo não. Né? Eu acho que é a frase que eu vou ter que escrever e vou levar para a vida, que os olhos, ele é a janela da alma. Aham, o espelho da alma. O espelho da alma, corrigindo. Os olhos é o espelho da alma. Então, eu falo que as pessoas que estão nos ouvindo do lado de lá, a importância de visitar um profissional optometrista, mesmo sem sentir nada, né? Vem para tirar dúvidas, faz uma consulta, porque tudo que é diagnosticado, tem um diagnóstico precoce, tem como a gente resolver, né? Se tiver alguma patologia, se tiver alguma doença, nós conseguimos encaminhar para o especialista da área. Se a gente descobre um glaucoma, se a gente descobre uma catarata, se a gente vê um pterígio, se a gente vê qualquer outra doença, né, que eu estou falando hoje, as mais comuns que se ouve falar. Né? O glaucoma eu estou falando hoje porque a gente tem pego muito aqui dentro do consultório, né? Mas basicamente a gente os casos de glaucoma, os casos de ceratoconia têm aumentado bastante. Né? E a nossa região, o Tocantins, o Pará, o Maranhão, são regiões mais secas. E isso influencia? E isso influencia, né? A gente pega muito pacientes com síndrome do olho seco, parece mentira, né? Aí eu falo, falta lubrificação, né? Aí tem que usar os colírios lubrificantes, que aí também é o médico oftalmologista que vai ter que indicar, né? Então, a importância, eu falo, vocês estão ouvindo do lado de lá sobre a importância de ir a um médico oftalmologista ou de ir a um optometrista responsável pela acuidade, né, pela acuidade primária, né, dos olhos. Somos nós, optometristas. Ou seja, nós somos a porta de entrada, a porta de né? entrada, né, para você cuidar da sua saúde visual. Isso é importante, gente. E assim, né, Aleph, você não poderia deixar de ganhar uma caneca, né, gente, do Café com Histórias. Porque você gosta de doce? Eu gosto. Gosta? Pois aqui tem uma palha italiana deliciosa, que eu amo. De vez em quando eu cometo aí, como bastante, porque é uma delícia, do nosso parceiro da Muito obrigado. Doletos. E tem aí 2 sabores de café para você. Café faz bem para os olhos? Ou não tem problema? Não, pode tomar não café? tem problema, pode tomar café. Porque o brasileiro gosta de café, né, gente? A pessoa, se ele fala, não, café não faz bem para os olhos, ixi, pronto. Eu gosto tanto de café. Eu fui a São Paulo agora, eu fui para Campos do Jordão, trouxe café em grãos. Ah, eu amo sabores de café. Aleph, muito obrigada por participar, por trazer essa visão diferente sobre o cuidado com a visão, né? Porque muitas vezes a gente pode até deixar para segundo plano. Eu sou muito a favor, quem convive, quem me escuta, ouve muito eu falar sobre os exames de prevenção. Prevenção em todas as áreas, né, da nossa vida, em toda parte do nosso corpo.
a gente tem que se prevenir, como você mesmo disse. Quando a gente pega no início, é sempre muito mais fácil de cuidar, né? E a visão não pode ser diferente, gente. Então não espera sentir alguma coisa para procurar o profissional. Procure logo. E também não tem que ser só dia 10 de julho, não. Dia 10 de julho é só uma data, né? É só uma data. Tem pode um ano cuidar inteiro todos para os dias. se cuidar. Muito bem. Aleph, obrigada. Se você quiser compartilhar a sua rede social, fica à vontade, para que as pessoas possam te conhecer. Eu vou confirmar bem aqui minha rede. Se quiser me seguir lá no Instagram, chama-se Aleph de Rosa. Se alguém quiser tirar dúvida também, pode perguntar lá, Pode né? chamar lá no direct que a gente resolve. Pronto. Então, gente, olha, segue o Aleph, sabe? Cuida dos seus olhos. A gente fala muito sobre a prevenção e esse podcast foi só para trazer para você a importância de cuidar dos seus olhos. Eu cuido dos meus desde pequena porque lá atrás eu fui detectada, né, com um problema. Mas tem gente, como o Aleph falou, que aos 29 anos não enxergava direito e nunca tinha visitado um oftalmologista ou um optometrista. Então, assim, procure um profissional da saúde ocular para que você possa ver bem, enxergar bem e chegar lá na frente, que a gente quer ficar velho, né? Quer dizer, eu já tô, né? Mas a gente quer ficar mais velho enxergando bem. Então a gente tem que fazer todo o possível para isso acontecer. Obrigada, Aleph. Foi muito bom te ouvir. Ouvir aí a sua trajetória, né? De vender tanto gel de massagem lá para as pessoas. E hoje você cuida tão bem dos olhos das pessoas que te procuram. Parabéns. Obrigado. Obrigada. Em algum momento aí. Peraí, a gente faz um... Não, o Otávio. Qual é o seu nome? Ricardo. Ah, Ricardo. Não, peraí. Gente, nós vamos ter que voltar um minutinho aqui. Como é que é? Tem gente que enxerga torto e acha que é normal? E acho que não, porque nunca usou um óculos. Então ela tem uma visão torta Uma visão turva, vou dizer assim. E é só um astigmatismo. Né? Ver uma luz, ao invés de ver uma, vê duas. É astigmatismo. Tem pessoas que vê o verde e vê amarelo. E acha que é daltônico. É só um astigmatismo alto. Ou é só um astigmatismo. Então, nós, optometristas, cuidamos disso com muita facilidade. Olha só, gente, tá vendo? Tem que procurar o profissional adequado, porque às vezes você tá achando que é daltônico e nem é. E nem é. Tá passando no farol vermelho, né? Porque acha que é daltônico. Aí leva cheio de multa de casa. Tá cheio de multa e aí vai ver, só tem que colocar seu óculos e tá resolvido o seu problema. Então, realmente, não dá para brincar com a visão.